Graça e paz. Vamos iniciar com uma leitura na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 3 e 4. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Que Deus revele para nós Sua palavra. Paulo diz de uma maneira nítida aos Colossenses: vocês já morreram em Cristo, e a vida de vocês está oculta, escondida, guardada com Cristo em Deus. E agora Cristo é a verdadeira vida de vocês. A palavra para vida, no versículo 3 e também no versículo 4, é Zoe. Zoe é a vida de Deus, a vida de Deus mesmo, a vida de Deus em nós, é uma realidade espiritual em nós. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Vida Zoe. Eu vim para que tenham vida Zoe, vida de Deus, e a tenham em abundância. Cristo é esta vida em nós. Em Atos, capítulo 5, versículo 19, 20 e 21, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. A cúpula religiosa estava furiosa por causa da pregação dos apóstolos. E prenderam os apóstolos. Durante a noite, conforme o texto nos mostrou, um anjo do Senhor foi lá na cadeia, abriu a porta e soltou os apóstolos e disse a eles: ide dizer ao povo as palavras, todas as palavras desta vida. Vida aqui é Zoe, a vida de Cristo, a vida de Deus. Vão e falem. E eles obedeceram e foram e começaram a falar, ensinar esta vida, que é a vida de Cristo em nós, a vida que vem da morte, porque é preciso morrer em Cristo
para ganhar a vida na ressurreição com Ele. Por que falar desta vida o tempo todo? Porque é isso que você precisa, é isso que eu preciso, é isso que o povo precisa. E nós precisamos entender isso. A verdadeira vida de vocês é Cristo, disse o apóstolo Paulo. É Cristo, aquele que está exaltado com todo o poder à direita do Pai, mas também está com todo o seu potencial dentro de vocês. Vocês quem? Vocês que creram que com Cristo morreram e ressuscitaram. Cristo, antes de ser a nossa vida, Ele teve que crucificar com Ele, nele, a nossa vida pecadora. Um texto que a gente cita aqui direto, né? Já estou crucificado com Cristo. Já morri com Cristo. Agora eu não vivo mais. Quem vive em mim? Não sou eu, mas Cristo. Quando Adão pecou, há 6.000 anos passados, eu estava geneticamente em Adão. Eu estava nos cromossomos de Adão, dentro da sua estrutura, e pequei com ele, caí com ele, trouxe a imagem deturpada de Adão, a natureza caída de Adão. Na cruz temos outra realidade. Na cruz, Cristo me uniu a Ele e com Ele morri. A vida adâmica pecaminosa morreu porque Ele, Jesus Cristo, me fez morrer com Ele. Essa morte com Cristo, irmãos, é para colocar fim nos nossos pecados e também na nossa vida pecadora. Porque não adianta só colocar um fim nos nossos pecados. É preciso crucificar também a nossa vida pecadora, que é a que produz, que é responsável por essa produção pecaminosa. Depois de mortos com Cristo, Deus, o Pai, pelo seu Espírito, o Espírito Santo, ressuscitou o Filho de Deus. E nós fomos ressuscitados juntamente com o Filho de Deus. E a partir dessa nossa ressurreição com Cristo, ganhamos a vida Zoe, a vida do Espírito, a vida de Deus. E o próprio Cristo está em nós. Em nós Ele é esta vida que nós temos que pregar para o povo. Vida justa e vida santa. Mas tem que morrer com Cristo. Alguém pode dizer, mas morrer eu não quero. Cruz eu não quero. Isso aí eu não quero. Renunciar eu não quero. Pois bem, se você não quer, então vá viver a sua vida pecadora, porque é tudo o que você tem. Mas saiba que quando
essa sua vida pecadora lhe deixar, aí vai começar o seu verdadeiro tormento. Tormento eterno. Muitos chegam a Cristo por motivos diversos, procurando cura, bênção, sucesso, prosperidade material, melhoras para a sua vida, soluções para as suas mazelas, mas não enxerga o quão grave é o seu caso. É preciso chegar a Cristo entendendo a gravidade da nossa situação, a gravidade do nosso caso. Nosso caso é gravíssimo. Tem um texto lá na primeira carta de João, um texto que eu gosto bastante, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Este versículo é muito usado para justificar o pecado e nele viver despreocupadamente. Muita gente vive um círculo vicioso. Peca, depois não se sente legal com o que fez e se desculpa, confessa, mas depois repete tudo novamente. Se desculpa, confessa, depois repete de novo, de novo, e assim caminha o seu cristianismo falso. Mas o texto não é nada disso. Ele é maravilhoso. Pelo contrário, visa a nossa libertação total do pecado. O texto fala de confissão de pecados, de perdão de pecados, e agora preste atenção, de purificação de toda a injustiça. Isto aqui é muito mais do que perdão de pecados. Purificação, limpeza total, remoção da causa, purificação de toda a injustiça. Purificação de toda a injustiça trata da causa desses pecados confessados. Purificação de toda a injustiça é a remoção da causa, da produção de pecados. É a purificação do indivíduo pela extração da sua velha natureza por meio da sua morte com Cristo na cruz. Confessar significa dizer o mesmo que já foi dito, significa falar a mesma coisa. Homologar ou confessar a palavra de Deus é dizer aquilo que Deus já disse. Procure entender. Confessar é dizer aquilo que Deus disse.
É o que Deus disse em sua palavra que eu tenho que confessar ou homologar pela fé. Você não pode confessar o que você quer, o que você pensa, mas você tem que confessar o que Deus disse. Não é o que você diz, não, é o que Deus disse. Não é confessar o que você pensa do pecado, não. É confessar o que Deus pensa do pecado. É confessar aquilo que Deus disse sobre o pecado. Nós confessamos a verdade que Deus já estabeleceu e revelou para nós em sua palavra. Confessar é a confirmação da palavra de Deus perante o Deus da palavra. Então, irmãos, ao confessar o pecado, é confessar aquilo que Deus exige do pecado. Cada um morrerá por causa do seu pecado. Jeremias 31:30. A pessoa que pecar, essa morrerá. É o que Deus pensa, é o que Ele disse. Ezequiel 18:4. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. É o que Deus disse e pensa do pecado. Irmãos, o nosso pecado é a nossa sentença de morte. O nosso pecado é a nossa sentença de morte, porque a sentença de morte foi pronunciada por Deus. Quando confessamos pecado, estamos dizendo perante Deus que nós somos réus de morte, dignos de morte. Confessar pecado é dizer ao Senhor que eu aceito pela fé a minha morte com Cristo na cruz, em consequência do pecado e para o pecado. Estou crucificado com Cristo. A nossa morte em Cristo resulta na nossa libertação do pecado. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele se nós morremos para o pecado? Se nós estamos mesmo mortos para o pecado? Se é verdade que eu morri mesmo para o pecado em Cristo, então como que eu vou continuar nele? Não vou mais. Por isso que eu disse para os irmãos que a minha morte com Cristo resulta na minha libertação do pecado. Eu não vou viver mais no pecado. Não é só libertação, não. É libertação do pecado e não mais viver no pecado. É o que diz a palavra de Deus. A nossa morte com Cristo, além de nos libertar do pecado, ela abre o espaço, porque ela tirou a nossa vida, para Cristo entrar e viver no nosso interior. Cristo em nós é a essência de tudo.